Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Minha música vai acordar sua filha, o pai milionário riu, até a primeira nota. Nova York, fevereiro de 2021. E silêncio de chumbo reinou na sala 407 do Hospital Monte Sinai, um dos hospitais mais prestigiados de Manhattan. Um silêncio estranho, quase sagrado, perturbado apenas pelo bip regular máquinas e a respiração silenciosa dos respiradores. Cada barulho, cada piscar de luz parecia um relógio suspenso entre a vida e o esquecimento. As paredes de uma branco clínico refletiam uma luz fria, quase cruel. Buquês de flores murchas sobre uma comoda testemunhavam os primeiros dias de esperança, agora esquecidos. Na mesa de cabeceira, um caderno de esboços aberto em uma página em branco. O lápis caído no chão jazia sem rumo. Na cama, Emily Harris, 16 anos, apareceu dormir. Sua pele era lisa, quase irreal. Seus longos cabelos castanhos, perfeitamente penteados, jaziam sobre o travesseiro como uma auréola. Sem bandagens. Sem sinais visíveis de dor. Seu rosto parecia dizer que ela acordaria a qualquer momento. E, no entanto, ela estava, ausente por 197 dias. Mergulhando em um coma profundo após um acidente brutal que destruiu parte da vida de uma família antes perfeita. Ao lado da cama dele, Carlos Harris, 53, não se movia há horas. Talvez dias. Ele usava seu eterno terno de lã cinza feito sob medida, camisa passada, gravata perfeitamente atada. O tipo de homem que não se surpreendia com nada, que não se abalava com nada. Pelo menos na superfície. CEO do Harris Stone Real Estate Group, proprietário de mais de 200 edifícios em Manhattan e Chicago, Charles Harris não era apenas rico. Ele era inevitável, temidos e respeitados. Mas aqui, nesta sala higienizada onde seu poder era inútil, ele era um pai em pedaços. Ele encarou o rosto da filha como se tentasse se lembrar da voz dela. Ele a via quando criança, correndo pela praia dos Hamptons com uma pipa, gritando de alegria, rindo à beça. Ele ainda a ouvia tocando piano em casa à tarde da noite, melodias suaves que ela mesma compunha. Tudo isso se tornou um vazio gritante. Desde o acidente, Charles havia recorrido aos neurologistas mais renomados de Boston, Zurique e Tóquio. Ele havia solicitado ressonâncias magnéticas, análises, protocolos experimentais, tratamentos confidenciais. Ele havia pago milhões na esperança de ver um piscar de olhos, um arrepio, um milagre. Mas Emily não respondeu. Ele também o viu desfilar sacerdotes, xamãs, terapeutas, cada um com suas promessas e orações. Alguns choraram. Ele não. Ele não estava mais chorando. Ele havia esgotado essa emoção nos primeiros dias, quando soube que Graça, sua esposa de 22 anos, morreu instantaneamente no acidente. E sua filha havia sido mergulhada no silêncio da morte sem morrer. Graça. O nome perfurou seu coração como uma lâmina quente. Ela fora seu equilíbrio, sua bússola, sua humanidade. E naquele dia ele não estava lá. Ele estava em Londres, em um hotel de luxo, negociando um contrato de 9 dígitos. Ele havia desligado o telefone com a filha 1 hora antes do impacto. Ela havia dito: "Pai, te vejo hoje à noite. Eu te amo." Ele não respondeu. Ele disse: "Ok, estou com pressa. Falo mais tarde." Mas não houve mais tarde. Desde então, Charles viveu como esta frase inacabada, como um veneno lento. Mas ele não mostrou nada. Nem mesmo para seus companheiros. Nem mesmo para si mesmo. Ele vinha aqui todos os dias. Mesmo em dias chuvosos, mesmo em dias de reuniões cruciais. Sentava-se ereto como uma lápide, naquela poltrona cinza desgastada pelo próprio peso. Não tocava na filha. Não falava. Estava esperando, como um homem de frente para o mar, esperando por uma onda que nunca chega. Emily era tudo o que lhe restava. E, no entanto, apesar de tudo que ele tentou, nada mudou ao como era profundo, estável e inexplicável. Os médicos falaram em desconexão traumática, recuperação lenta e consciência mínima. Mas no fundo, Charles sabia que não era apenas um coma. Era um abismo. E ele estava começando a acreditar que nenhuma ponte poderia tirá-lo dali. Foi uma quarta-feira de manhã cinzenta como tantos outros. A neve se transformara em chuva gelada, e as janelas embaçadas do quarto 407 mal filtravam a luz cinzenta do céu de Nova York. O tempo parecia congelado, como se suspenso na eterna expectativa de um milagre. Carlos Harris, sentado em sua poltrona de couro, segurava em suas mãos o relatório neurológico que ele sabia de cor. As páginas estavam amassadas, manchadas de café, e mesmo assim ele continuava relendo, como se esperasse descobrir uma nova palavra, uma anomalia. Uma falha, uma solução.
Mas cada termo médico levava de volta à mesma conclusão: coma profundo, atividade cerebral estável, mas sem resposta. Esse jargão o irritava. Ele não era médico. Era um homem de negócios. Construir arranha-céus, acumular fortunas, ditar leis em concreto e aço. Aprenderá a resolver problemas com números, decisões e sacrifícios. Mas nesta sala suas ferramentas habituais eram inúteis. Nada correspondia à sua lógica. Nesse momento houve uma leve batida na porta. Uma figura tímida entrou. Helena, uma jovem enfermeira de olhar gentil, uma das poucas que não tem medo do olhar de Charles Harris. Senhor Harris, ela disse hesitante. Ele mal olhou para cima, sem esconder sua irritação. Sim, tem um jovem no corredor. Ele diz que é músico, e que gostaria de tocar algo para Emily. Charles franziu a testa atordoado. Como? Ele não está pedindo nada. Ele não quer ser pago. Ele não faz parte do programa de música do hospital. Ele só diz que tem sente algo. Ele acha que sua música pode alcançar Emily. Charles deu uma risada amarga. Curta. Afiada. Cansada. Mais um maluco? Um daqueles sonhadores da nova era convencidos de que suas vibrações podem reparar neurônios? Manda ele ir para casa. Já tenho charlatões demais para aturar. Ellen ficou ali sentindo-se inquieta. Mas não recuou. Ele não se parece com os outros, senhor. Ele não está aqui para se exibir. Ele não quer ser filmado. Ele só diz que ele deve tocar. Só uma música. É tudo que ele pede. Onde ele sentiu isso? Nas estrelas. Charles disse ironicamente com os dentes cerrados. Ele disse que quando viu o rosto de Emily na tela do saguão, algo dentro dele se partiu. E ele sabia que tinha que tocar para ela. Não para você. Para ela. E longo silêncio seguido. Charles passou a mão pelo rosto. Suas pálpebras ardiam. O peso da dor começava a rachar a casca que ele havia construído para si mesmo nos últimos 6 meses. Ele não tinha mais forças para repelir cada tentativa, cada olhar, cada mão estendida. Ele sabia, no fundo, que não havia mais nada a perder. E que uma parte dele, enterrada profundamente sob a dor, queria acreditar, mesmo que por um momento, que o inesperado poderia trazer algo diferente do infortúnio. Ele fechou lentamente o relatório e o colocou no colo. Deixe-o entrar, ele disse finalmente, com a voz rouca. Então ele acrescentou, levantando um dedo severo. 5 minutos. Nem mais um. A porta do quarto 407 se abriu lentamente, revelando uma figura frágil, quase hesitante. Noé Lewis, 24. Cruzou a soleira como se estivesse entrando em uma igreja silenciosa. Ele segurava contra si um violão acústico, desgastado pelos anos, a madeira marcada pelo tempo, as cordas manchadas mas intactas. Parecia um instrumento improvisado, mas ele o segurava como um tesouro sagrado. Ele usava um moletom preto um pouco grande, jeans com joelhos desgastados pelas calçadas do Brooklyn, e dreadlocks amarrados às pressas. Nada em sua aparência respirava grandeza, riqueza ou promessa de milagres. E, no entanto, havia nele uma paz estranha, uma calma quase perturbadora, como se a agitação do mundo deslizasse sobre ele sem nunca tocá-lo. Seus olhos castanhos profundos, varreu a sala impressa. Ele viu Emily primeiro, depois Charles, a quem cumprimentou com um aceno discreto, como uma humildade desarmante, quase sem tempo. Bom dia, ele disse simplesmente com a voz baixa, mas calma. Charles, ainda sentado na cadeira, olhou de cima a baixo sem esconder a desconfiança. Poderia tê-lo mandado embora. De novo. Poderia ter rido. Mas havia algo na atitude do rapaz, impôs silêncio a ele, apesar de si mesmo. Faça o que você tem que fazer, disse ele secamente sem se levantar. Noah não respondeu. Foi sentar-se numa cadeira no canto do quarto, de frente para a cama, a poucos metros de Emily. Não disse mais nada. Sem discurso, sem apresentações. Apenas silêncio. E o violão? Ele colocou os dedos nas cordas como alguém colocaria a mão na testa em chamas. Então fechou os olhos. Respirou fundo. E tocou. Não era uma música muito conhecida. Não foi um sucesso. Não foi uma canção erudita. Foi uma melodia que nasce no momento. Viva. Crua, autêntica. As primeiras notas foram frágil, quase muito leve, como se hesitassem em perturbar o silêncio sagrado da sala. Então, aos poucos, eles cresceram em tamanho, como uma confiança que ousa crescer, como um sussurro que se torna uma prece. Os acordes respondiam delicadamente, tecendo um tecido invisível que parecia deslizar sob a pele, tocando lugares que as palavras não conseguiam mais alcançar. E então, algo mudou no ar. Até as máquinas, até os canos, pareciam desacelerar. Como se a própria sala estivesse ouvindo. Charles ouviu um calor estranho subindo em seu peito. Ele tentou afastá-lo. Ficou tenso.
Virou a cabeça ligeiramente para o outro lado, lutando contra o que não queria sentir. Vulnerabilidade. Emoção. Medo de acreditar. Mas ele não conseguiu, porque naquele momento o milagre aconteceu. Na cama, o dedo médio direito de Emily se moveu. Um pequeno movimento, mas real. Então foi um arrepio na bochecha. Então suas pálpebras que tremiam. Charles pulou da cadeira, incrédulo. Emily? Ele sussurrou com a voz embargada. E então, uma lágrima. Apenas uma, escorrendo lentamente pela têmpora pálida de sua filha. Emily! Meu Deus! Emily! Mas Noé não parou. Seus olhos ainda estavam fechados, o rosto voltado para o chão. Ele ainda brincava. Não olhava para nada. Ele ouviu, como se ele fosse conectado a uma fonte invisível, um rio subterrâneo que ninguém mais percebeu. Sua música era fluida, habitada, quase mística. E neste halo de sons, Emily abriu os olhos. Lentamente. Dolorosamente. Suas pupilas buscavam a luz. Ela piscou. 2 vezes. O teto. Os tubos. As paredes. Então, seu olhar deslizou para o pai, e depois para o músico. Um sopro. Uma voz, tão fraca que parecia vir de outro lugar. Pai, a música. Charles cambaleou. Seu mundo desabou. Ele caiu de joelhos sem perceber. As lágrimas contidas por muito tempo irromperam de repente, como se toda a dor dos últimos 6 meses finalmente encontrei um jeito. Emily! Meu Deus! Emily, você está aqui! Noah tocou por mais alguns segundos, então deixa a última nota morrer em silêncio. Uma nota suspensa, vibrante, como uma ponte entre o vivo e o ausente. Ele abriu os olhos novamente sem dizer uma palavra. E no olhar que lançou a Charles, não havia triunfo nem surpresa. Apenas paz. A equipe médica correu desorientada, quase incrédula. É impossível, murmurou um dos neurologistas, observando as curvas no monitor de atividade cerebral. Eles falaram rapidamente, suas vozes febris se sobrepondo. Estímulo sensorial excepcional. Disparo incomum de atividade sináptica. Resposta neuroemocional profunda. Potencial cura espontânea. Mas ninguém, nenhum dos médicos, psicólogos ou especialistas presentes naquele dia, conseguiu explicar por que Emily Belmont, imersa em silêncio e quietude por 2 anos, abriu os olhos, ao primeiro sinal. Não foi um grito nem um sobressalto. Foi um despertar tranquilo. Lento, quase sagrado. Suas pálpebras tremeram como se estivessem esperando por essa música há séculos. Seus dedos, congelados por meses, tremeram levemente. E um sorriso frágil, mas real, traçou-se em seus lábios. Charles Belmont, o magnata do petróleo, o gigante das decisões implacáveis e dos bilhões organizados, ficou paralisado. Uma lágrima rolou por sua bochecha silenciosa. Incapaz de pronunciar uma palavra, ele se virou lentamente para encarar o garoto. Mas Noé se foi. A cadeira estava vazia. Restava apenas seu violão encostado na parede. Pendurado entre as cordas, havia um pequeno bilhete escrito à mão. Charles o pegou com as mãos trêmulas. Às vezes o que a ciência não vê, a música sente isso. Se ela precisar de mim, eu voltarei. O Noé. Ele leu essas palavras em voz baixa, repetidamente, como se quisesse gravá-las em sua memória. Os dias seguintes foram um turbilhão de análises, exames médicos e reportagens jornalísticas, mas nenhum especialista conseguiu explicar o que havia acontecido. Teorias se acumularam, mas todas careciam de substância. Porque a verdade, simples e nua, ultrapassou os protocolos. Emily acordou ao primeiro sinal. 6 meses depois, a mansão Belmont, uma enorme propriedade nos arredores de Boston, estava lentamente recuperando sua luz. Emily andava, devagar, mas com segurança. Ela riu, falou com gentileza. Ela havia retomado a educação domiciliar com uma sede quase voraz de aprender, e acima de tudo, ela passava horas em frente ao piano. Todas as noites, ela tocava os mesmos acordes que ouvirá naquele dia. Ela os procurava, sentia-os como se aquelas notas ainda carregassem a marca do milagre. Numa noite de outono, enquanto o vento varria as folhas douradas do jardim, ela fechou a tampa do piano, virou-se para o pai e disse calmamente: "Quero encontrá-lo. O garoto. Aquele que tocou para mim." Charles Belmont, sentado em sua poltrona de couro, olhou para ela. Ela havia crescido, amadurecido. Seu olhar não era mais o de uma criança, mas o de uma alma que havia atravessado a escuridão e retornado. Ele assentiu, suspirou profundamente e então respondeu. O nome dele era Noah Lewis. Fiz uma pesquisa discreta. Ele mora no Brooklyn, em um bairro modesto de Red Hook. Ele dá aulas de música para crianças carentes. Ele se recusa a dar entrevistas, a fazer publicidade. Nada de redes sociais. Nenhum site. Nada.
Emily Souriti. Então vamos. Pessoalmente. Charles hesitou por um instante. Não estava acostumado ao inesperado. Ao humano. Mas diante da filha, ele não era mais um empresário. Era apenas um pai. Ele vai embora. Preparem-se. Partimos amanhã de manhã. Em uma antiga igreja convertida em centro comunitário, vitrais filtravam a luz dourada do fim de tarde, transformando-a em explosões coloridas no antigo piso de parquete. No silêncio reconfortante do grande salão, o som suave de um violão flutuava, guiado por mãos pacientes e uma voz acolhedora. Noé, agora adulto, com seu cabelo desgrenhado e olhar gentil, ensinava crianças de todas as classes sociais. Elas dedilhavam as cordas desajeitadamente, riam e recomeçavam, sob seu gentil incentivo. De repente a porta se abriu. O rangido interrompeu a melodia. Emily entrou. Silenciosa, paralisada sob o arco da antiga nave. Usava um vestido azul escuro, simples, mas elegante, com os cabelos presos para trás com sobriedade. Seus olhos, no entanto, diziam tudo. Noé ergueu os olhos, encontrou o olhar dela, e parou de repente. As crianças curiosas observavam sem entender. Emily deu um passo. Eu me lembro da sua voz, mais do que da sua música, ela sussurrou, com a garganta apertada. Um sorriso calmo iluminou o rosto de Noah. Ele pousou o violão com delicadeza. E você? Lembra da luz que acendeu neste quarto? Ele apontou para o teto, onde os vitrais lançavam um brilho bruxuleante. Sou apenas um canal, Emily. Você é quem voltou. Você é quem escolheu viver. Seguiu-se um silêncio sagrado, quase solene. Então, atrás dela, entrou um homem. Um terno discreto. Mãos entrelaçadas em volta de uma pasta de papelão. Carlos Harris. Seu rosto havia mudado. Menos tenso. Menos rígido. Ele parecia menor. Mais humano. Noah, disse ele com a voz rouca, quase hesitante. Quero financiar o seu centro. Fornecer instrumentos. Professores. Espaço. Até um estúdio, se você quiser. Noé não respondeu imediatamente. Observou o homem à sua frente com olhos suaves, porém firmes. Para quê? Charles permaneceu em silêncio. Então baixou os olhos como um estudante diante de uma verdade que ainda não domina. Porque você me devolveu minha filha, disse ele simplesmente. E você me transformou. A mim também. Noah assentiu lentamente. Nada havia sido esquecido, mas algo havia sido consertado. Um ano depois. Em um prestigiado teatro nova-iorquino, holofotes iluminavam o palco com uma luz suave. As paredes vibravam com elegância e promessa. Era a noite anual da One Note Foundation, dedicada à educação musical para jovens de bairros carentes. Na sala, clientes, jornalistas, artistas, professores. Todos reunidos. Na primeira fila, Charles Harris, sentado comovido com a mão sobre o coração. No palco, um piano de cauda preto. Emily sentou-se, elegante e concentrada. Ao lado dela, Noah afinava seu violão. Então Emily se virou para a sala e pegou o microfone. Meu pai tinha tudo, disse ela claramente. Dinheiro, poder, redes, mas ele se esqueceu de uma coisa essencial. Ela fez uma pausa. O silêncio era total. Ele esqueceu de ouvir. Um tremor percorreu a sala. Um dia, um garoto desconhecido no canto de uma enfermaria de hospital tocou uma única nota. Uma nota simples, pura, frágil. Ela colocou a mão no coração. Aquele bilhete me acordou. E acordou ele também. Ela se virou para Noah. Um sorriso sincero se cruzou entre eles. Então ela começou a tocar. E Noah se juntou a ela. E em cada acorde, em cada silêncio, em cada olhar trocado, estava toda a história. Não apenas a de um homem e uma mulher, mas a de um pai, uma filha e um menino que ninguém ouvia. Até o dia em que uma única nota mudou tudo.